Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito Responde. Meu nome é Humberto Tomás, eu sou advogado, especialista em Direito Previdenciário, sócio-diretor do Instituto Nacional de Ensino Jurídico Avançado. Hoje estamos aqui para responder algumas perguntas enviadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br, referente ao curso que foi ministrado no programa Saber Direito sobre inclusão previdenciária. A primeira pergunta que nos chegou foi da Luísa Valadares, de Salvador, na Bahia. E ela pergunta: qual a diferença entre previdência e assistência social? Bom, Luísa, previdência social e assistência social, assim como a saúde, todos os três fazem parte da Seguridade Social. A diferença é que previdência social é um sistema contributivo, depende de contribuições. É administrado no Brasil pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que é o órgão gestor do regime geral de previdência social. A assistência social, por sua vez, ela é um sistema que independe de contribuição. Fazem parte da assistência social programas como Bolsa Família, Vale Gás, Bolsa Escola, benefício assistencial ao portador de deficiência e ao idoso. Esses dois são administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, mas, basicamente, são essas as diferenças. Previdência Social é um sistema contributivo. A assistência social independe de contribuição e é concedida para todos aqueles que necessitam, na sua grande maioria, as pessoas mais necessitadas do nosso Brasil. Vamos à segunda pergunta, que nos chega, foi feita pela Sandra Albuquerque, de Belo Horizonte. E ela pergunta: como posso ser um segurado da Previdência Social? O regime geral de Previdência Social abarca algumas categorias de segurados. Você pode se filiar ao regime geral de Previdência Social na condição de empregado, por exemplo, com carteira assinada, como autônoma, que seria o contribuinte individual, e até mesmo como facultativo. Facultativo é aquela pessoa que não exerce uma atividade de vinculação obrigatória à Previdência Social. Seria, por exemplo, a dona de casa, o estagiário, o estudante. E para ser segurado da Previdência Social, para as categorias de filiação obrigatória, basta o exercício dessa atividade remunerada de vinculação obrigatória com o pagamento das contribuições. O segurado facultativo vai depender de inscrição, um ato formal, feito diretamente nas agências da Previdência Social, ou pelo site do próprio INSS, e o pagamento da primeira contribuição sem atraso, primeira contribuição em dia. Aí você consegue, então, se filiar ao regime geral de Previdência Social, ser filiado, então, da nossa Previdência Social. Vamos ver a nossa próxima pergunta. Quem nos manda, quem nos envia é a Conceição Oliveira, de Águas Claras, aqui no Distrito Federal. E ela pergunta: quem não paga a Previdência Social tem direito a algum benefício? Infelizmente não, Conceição. Como eu disse antes, Previdência Social é um sistema contributivo, depende de contribuição. O regime geral de Previdência Social nada mais é do que um seguro, é um seguro social. E o INSS faz, às vezes, de uma seguradora, depende de contribuição. Existe um rol aí de 10 benefícios na Previdência Social, no regime geral de Previdência Social, mas quem não paga a Previdência, quem não paga as suas contribuições, não tem direito a benefício nenhum, salvo se encaixar em um dos requisitos para a concessão de benefícios assistenciais. Ou então, se for beneficiária, em virtude da condição de dependente de algum segurado da Previdência Social. Só nessas situações é que quem não paga poderia receber algum benefício. Condição de dependente, ou então, se fizer jus a algum benefício da assistência social e não da Previdência Social.
Muito bem, vamos para nossa próxima pergunta. Prezado professor, tenho o seguinte questionamento. Se o segurado parar de pagar a Previdência Social, perderá seus direitos? Obrigado, Fábio Porto, de Rio Branco, no Acre. Muito bem, Fábio. Uma questão muito interessante. Se o segurado para de pagar a Previdência, perde os seus direitos? Essa é uma pergunta que muitos segurados se fazem. E a resposta é não. De imediato, não perde os seus direitos. O tempo de contribuição e o valor das contribuições, as contribuições que já foram feitas, nunca serão perdidas. No entanto, é importante ressaltar que, após terminar os pagamentos, parar de fazer os pagamentos à Previdência Social, o segurado entra num período de graça, que é um período no qual se mantém todos os direitos perante a Previdência Social. O segurado, então, mantém o vínculo com a Previdência Social, porém, por um determinado tempo, que pode variar entre 3 meses e 36 meses, dependendo das situações específicas de cada segurado, que podemos encontrar no artigo 15 da Lei 8.213 de 1991. Passado este período de graça e perdida a qualidade de segurado, aí sim se encerra esse vínculo, se suspende este vínculo com a Previdência e, a princípio, o segurado não terá mais direito a benefícios do regime geral de Previdência, salvo aqueles para os quais não é necessário manter a qualidade de segurado. Mas não é bom deixar passar em branco esse período de graça e sim fazer as suas contribuições. No próximo bloco, continuaremos respondendo a mais perguntas que nos chegaram pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Até breve. Estamos de volta com o programa Saber Direito Responde, respondendo algumas questões que nos foram enviadas pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br, referente ao curso de Inclusão Previdenciária. Prezado professor, tenho o seguinte questionamento. Se uma pessoa não tem dinheiro para pagar a Previdência Social todos os meses, pode se filiar ao sistema? Quem nos enviou foi Paulo César Fonseca, de São Paulo. É uma questão muito recorrente, Paulo. Infelizmente, muito recorrente. Muitos e muitos brasileiros, muitos e muitos trabalhadores, autônomos principalmente, que seriam contribuintes individuais da Previdência Social, não têm recursos suficientes para poder pagar a Previdência Social. Não têm condições de descontar 20% dos seus rendimentos para pagar a Previdência Social, porque é esse o valor da contribuição do contribuinte individual. E é desta categoria que falamos aqui, porque para as categorias de empregado, por exemplo, o avulso, ou quem presta serviço para a pessoa jurídica, aí não é obrigado por si próprio a fazer o recolhimento das contribuições. Quem faz isso é a empresa ou o tomador do serviço. No entanto, mesmo se você não tiver dinheiro para pagar a Previdência Social todos os meses, deve se filiar ao sistema. Que pague uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses. Faça o máximo de esforço possível para pagar a Previdência Social, mas não deixe de fazê-lo. Ainda que não pague todos os meses, é possível sim se filiar ao sistema e inverter contribuições.
Aliás, é muito importante, porque se estamos falando de pessoas de baixa renda, que ganham muito pouco, no mínimo, essas pessoas terão, quando receberem um benefício da Previdência Social, o salário mínimo, que por vezes sustenta famílias inteiras e é suficiente para a manutenção deste segurado. Então, a resposta é sim. Pode sim se filiar à Previdência e pagar espaçado. Não precisa pagar todos os meses se não tiver condições. O ideal, lógico, é que pague todos os meses. Se não puder, pode sim se filiar e deve, inclusive, fazê-lo. A próxima pergunta. Quem se aposenta precisa parar de trabalhar? Maria Fernanda da Silva, Araçatuba, São Paulo também. Maria Fernanda, quem se aposenta não precisa parar de trabalhar. Aliás, infelizmente, hoje em dia a aposentadoria se tornou um complemento de renda. Muitos e muitos aposentados, infelizmente, se obrigam a continuar no mercado de trabalho ou a retornarem ao mercado de trabalho para poderem ter uma renda extra. Afinal de contas, a aposentadoria, que era para ser substitutiva da renda, hoje em dia se tornou um complemento de renda. Então, fica difícil para o aposentado, que tem muitas vezes outras necessidades, com medicamentos, com um plano de saúde, com um hospital, arcar com tudo isso apenas com o valor da sua aposentadoria. Então, se veem obrigados a retornarem ao trabalho. Mas pode sim. Uma próxima pergunta nos chega do Paraná, lá da minha terra, e é enviada por Ronaldo Chaves, de Ponta Grossa. O aposentado que volta a trabalhar e contribuir com a Previdência Social tem direito a algum benefício? Essa é uma das questões atualmente mais palpitantes no direito previdenciário. O aposentado que retorna ao trabalho, em razão do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991, teria direito apenas ao salário família, que é aquele auxílio para criar filhos menores de 14 anos, e a reabilitação profissional. Se continuar trabalhando e vertendo contribuições ao sistema, só teria direito a isso. Mas vem ganhando força na jurisprudência e na doutrina uma tese chamada desaposentação. Esta desaposentação permitirá que os aposentados que retornem ao trabalho e continuem vertendo contribuições para a Previdência Social possam, então, renunciar a este benefício e pleitear um outro, utilizando o tempo de contribuição e as contribuições vertidas após a jubilação. Isso trará mais dignidade, trará uma condição de vida melhor para os aposentados. Isso será essencial, poderá suprir a injustiça causada pelo fator previdenciário, que tanto prejudica as aposentadorias por tempo de contribuição. As pessoas perdem, às vezes, 30%, 40%, 50% da média das suas contribuições em razão do fator previdenciário, por exemplo, e se obrigam a continuar trabalhando. A forma de compensar essas pessoas também, a forma de garantir-lhes mais dignidade, uma condição de vida melhor, seria justamente acatar a desaposentação. Felizmente, temos decisões favoráveis do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido esta tese e permitido a desaposentação sem necessidade de devolução dos valores já recebidos, o que é de grande valia para os aposentados. É importante o aposentado fazer esses cálculos antes de ingressar com a ação, porque nem sempre o valor de uma nova aposentadoria é mais benéfica, depende do valor das contribuições feitas posteriormente à jubilação, mas é uma questão que vem sendo tratada com muita intensidade nos nossos tribunais, é um tema que está
em voga agora, que está sendo muito discutido e que, felizmente, tem decisão favorável do Tribunal Superior. O STF está analisando em repercussão geral a constitucionalidade do artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991. Mas isso não tem impedido que o STJ julgue essas ações de desaposentação e, felizmente, de forma favorável aos aposentados que talvez tenham neste tema, nessa desaposentação, sua última esperança de conseguir um valor melhor da aposentadoria, mais dignidade, condições de vida mais dignas, depois de uma vida inteira de trabalho e depois, inclusive, de continuarem contribuindo após a aposentadoria. Convido vocês para continuarem nos acompanhando no terceiro bloco do Saber Direito Responde, onde estaremos respondendo outros questionamentos dos nossos alunos. Voltamos para o terceiro bloco do programa Saber Direito Responde, onde estamos respondendo aos questionamentos que nos foram enviados pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br, referente ao curso de inclusão previdenciária do programa Saber Direito aqui da TV Justiça. Nos chega uma pergunta da Ana Barbosa, de Joinville, Santa Catarina. O que é desaposentação? Já comentamos sobre isso nos questionamentos anteriores, mas posso repetir aqui, Ana. A desaposentação é uma tese que vem ganhando força desde 1994, quando o pecúlio foi extinto. O pecúlio era a devolução dos valores pagos à Previdência Social pelo aposentado. Então, até 1994, quem se aposentava e continuava trabalhando e pagando a Previdência Social, quando deixasse o trabalho, poderia receber de volta as contribuições que fez para a Previdência Social. Este benefício, no entanto, foi extinto em 1994. E de lá para cá, o segurado que se aposenta e volta a trabalhar só tem direito ao salário família e à reabilitação profissional. Salário família para ajudar na criação de filhos menores de 14 anos. Agora, um aposentado para ter um filho menor de 14 anos, a situação é rara. E a reabilitação profissional, em verdade, não surte muito efeito, principalmente nessa fase da vida. Então, o aposentado fica sem nada. Em verdade, sem benefício nenhum. Não se sente como que recompensado por essas novas contribuições que vem fazendo para a Previdência Social após a sua aposentadoria. A intenção era que não contribuísse mais. A intenção era que se afastasse, inclusive dando lugar para um jovem no mercado de trabalho, para um outro, abrindo esse posto de trabalho no mercado. E não é isso que acontece. O aposentado se vê obrigado a continuar trabalhando para complementar a sua renda, tem que continuar pagando a Previdência Social e não tem direito a nada. Felizmente, a desaposentação vem ganhando força, esta tese vem já se desenvolvendo com mais consistência desde 1994 e vem alcançando nossos tribunais. O que pretende, então, a desaposentação? A renúncia ao benefício atualmente recebido e o cálculo de um novo, desta feita, utilizando o tempo de contribuição e as contribuições vertidas após a aposentadoria, pretendendo, então, um benefício melhor, sem a necessidade de devolução dos valores já recebidos. Vamos ver qual é a próxima pergunta. A jurisprudência tem admitido a tese da desaposentação.
Isaura Guimarães, de Mirassol, em São Paulo. Isaura, a jurisprudência dos tribunais, de forma geral, tem vacilado muito, tem decidido de todas as formas a respeito da desaposentação. No sul do país, lá no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que faz parte do TRF da 4ª Região, que é onde eu atuo, nem a primeira instância e nem o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem admitido a desaposentação. O Tribunal Regional Federal tem, inclusive, tem admitido até mais determinada devolução dos valores já pagos, já recebidos pelo aposentado. Algumas decisões de primeira instância sequer admitem essa renúncia. A renúncia, de qualquer forma, ao benefício, ela, de forma geral, tem sido admitida, salvo alguns casos em primeira instância. Não faz sentido exigir que o segurado continue aposentado, dizer para ele, você não pode abrir mão da sua aposentadoria. É um direito disponível que não afeta nenhum interesse público. Então, isso não faz sentido. Mas a devolução dos valores é que realmente é o cerne dessa tese de desaposentação. Precisa ou não precisa devolver os valores recebidos na aposentadoria? Basicamente, as ações giram em torno disso. O TRF da 4ª Região, como eu disse, tem admitido a desaposentação, mas determinado a devolução dos valores. Felizmente, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem tido um entendimento mais humano, eu diria, e tem permitido a desaposentação sem devolução de qualquer valor já recebido pelo aposentado, o que está em perfeita consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana. Está em perfeita consonância com o status de direito fundamental que guarda o direito previdenciário. Então, pelo país afora, existem as mais diversas decisões. No entanto, vamos contar com o STJ para firmar este posicionamento. E uma última pergunta: como devo fazer para ter uma aposentadoria melhor no futuro? Maria Laurência Santana, aqui de Brasília, Distrito Federal. Se você ganha até R$ 3.689 por mês, pague o INSS. Ele garante benefícios até esse valor. Uma aposentadoria melhor, se você tem um padrão de vida maior do que esse, terá que pagar uma previdência privada, uma previdência complementar, para ter um complemento do benefício, um outro valor a mais de aposentadoria. Mas até R$ 3.689, pague o INSS, que ele garantirá este valor de benefício, até este valor de benefício. Muito bem, estas são as perguntas que nos foram enviadas pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br, referente ao curso de inclusão previdenciária. O programa se encerra aqui, mas eu continuo disponível para poder responder as perguntas dos alunos por este e-mail. Muito obrigado e até a próxima.